hora certa, são meio-dia e 41, meio-dia e 41. Já quero mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Bragança e também do Jornal Mais Bragança. Muito obrigado pela audiência de sempre. E hoje voltamos aqui com eles, como prometido, aqui com o Márcio Harrison, economistas, também proprietários e sócios da Geração Investimento. E hoje com um assunto meio polêmico. Para quem já acompanhou a gente aí desde o começo, já viu a imagem que está aí. Vamos falar sobre as eleições, visando mais a economia, com os principais cenários para a questão do investimento da economia brasileira, né? O cenário com o candidato à presidência Bolsonaro e também com Haddad, não é, Márcio? Sim, é isso mesmo. Hoje a gente trouxe um material um pouco específico na parte de eleições. A gente traçou alguns cenários, principais cenários, visando aí o que todos os economistas, né, as principais corretoras do Brasil hoje traçaram, e a gente também na Geração Investimento a gente está seguindo, né, esse cenário. Então é bem importante para quem quer investir ou para quem já tem algum investimento ter aí sempre o plano B. Então a gente traça esse cenário político, e é legal também até para a dona de casa saber por que é importante eu saber se o fulano de tal ganha, se o outro não ganha, quais são as variáveis que eu tenho que ter aí na palma da minha mão. Porque, por exemplo, a dona de casa não sabe, muitas vezes, por que o dólar em alta interfere na vida dela. Ela fala, pô, Sim, eu não vou... muita gente não sabe. Eu não vou viajar para fora, eu não compro nada em dólar, então eu não tenho que me preocupar com dólar em alta. E realmente não é assim. Então, Edson. Inicialmente, o que nós queremos aqui trazer para vocês nesse programa de hoje é um paralelo, né? Os dois cenários e o quanto esses cenários podem impactar o seu dia a dia, né? A gente vai dar aqui um panorama geral e de maneira clara para que vocês possam chegar às melhores conclusões, inclusive até para ponderar sobre as decisões a serem tomadas. Sim, perfeito. Se vocês quiserem já começar com o Bolsonaro, como seria a economia se o candidato à presidência Bolsonaro ganhasse atualmente? Olha, o paralelo que nós temos aqui com relação ao candidato Bolsonaro é que esse posicionamento é o posicionamento do mercado financeiro. Okay. Tá? O mercado financeiro ele tem o candidato que mais tem propostas a favor dos ideais de mercado. O Bolsonaro ele tem uma certa favoritismo em relação a esse posicionamento, ele tem um plano de governo voltado para desestatização, ou seja, privatização das estatais, liberação de recursos para uma economia mais liberal. E isso tende a fazer com que o mercado busque correções positivas. Então, os investidores aceitam esta proposta e, ao aceitarem essa proposta, ao verem ele na frente, os investidores voltam a injetar dinheiro no país, de maneira que a resposta que a gente tem no curto prazo é qual? Dólar mais baixo, porque a perspectiva futura é que você tenha mais injeção de recursos vindos do exterior. Sim. E isso fatalmente vai refletir na Bolsa de Valores, porque o primeiro ponto de injeção de dinheiro é dentro da Bolsa de Valores, né? E depois diretamente nas empresas, gerando emprego, diminuindo a inflação, o que é um efeito cascata natural de quando a gente fala de investimentos. Aumenta o investimento, melhora uma série de cadeias dentro dessa perspectiva. Uhum, perfeito. Então, para quem aí acha que a questão do Bolsonaro vai ser N coisa, aqui nós estamos falando com profissionais nessa área, eles sabem o que estão falando, né? Eles estudam para isso. E no cenário com o candidato Haddad, como é que seria? Olha, já a perspectiva do Haddad é uma perspectiva de continuidade do que foi feito dentro dos períodos Lula e Dilma. E para o mercado, falando de mercado financeiro, do empresariado, de quem realmente gera emprego, eles não tiveram uma postura liberal da economia. Houve muita interferência econômica, houve muita interferência por parte do governo nas estatais, e isso gerou um grave déficit financeiro. E houve fuga de capital. Por quê? Porque essa instabilidade e a atuação direta do governo faz com que o investidor tenha receio disso, além de ter uma prerrogativa que é o excesso de gasto público, né? Ao longo dos últimos 8 anos, a nossa dívida pública aumentou vertiginosamente, aumentou demais, né? A gente saiu de 3 trilhões para 3 trilhões e 900, ou seja, é 3 vezes tudo que o Brasil junta é a nossa dívida. E por que isso? Porque os gastos não foram controlados. Então, o que o mercado vê, o que os investidores veem?
que o governo vai continuar gastando mais do que arrecada e não vai conseguir saldar os seus compromissos com os investidores e com a sociedade. Porque o maior problema disso é que os investimentos foram feitos errados, na máquina pública e não dentro de injeção para a sociedade. Então, o que o mercado traduz como isso? Nós não investimos mais no Brasil, então a gente tira dinheiro do país, recolhe os investimentos. E isso gera uma perspectiva de dólar alto. E o Márcio vai explicar melhor o que é o dólar alto para nós, cidadãos, e o que significa um dólar baixo, um valor de dólar baixo. Porque existem outras implicações econômicas, mas aquela que chega no nosso dia a dia, no nosso supermercado, no nosso consumo diário, é o fator dólar. E ele é muito importante. Ok, Márcio? Então, eu sempre falo que o dólar alto não é bom para ninguém, né? Mas existe um segmento dentro do país que o dólar é bom, tá alto, que é o quê? O cara que faz a exportação. Então, o cara que faz a exportação, para ele, quanto mais o dólar está mais alto, para ele é melhor. Só que para a gente, até isso é ruim, porque o cara que exporta, a pessoa lá, o empresário que exporta, ele, com um dólar mais alto, ele vai fazer o quê? Ele vai dar prioridade para a exportação, que é onde ele tem mais o ganho, né, de dinheiro, e vai deixar menos material interno. E isso faz com que o preço também suba. Então a gente sempre fala que, muitas vezes eu já ouvi isso, várias pessoas falam, mas eu não recebo em dólar mesmo, eu não, né, vou esquentar a cabeça com dólar. Mas, por exemplo, várias coisas, vários produtos que a gente trabalha aqui no país, a gente utiliza esses produtos para poder fazer outros tipos de produtos. Pão, a gente utiliza o trigo, que o trigo ele é praticamente quase todo negociado em dólar. Sim. Tem o macarrão, tem várias outras coisas, gasolina, né? E aí a gente fala da gasolina, que é bem importante, que daí eu acho que é uma das coisas que reflete mais hoje, né? Todo mundo fala, eu não aguento mais a alta da gasolina. A Petrobras, há um tempo atrás, todo mundo já deve ter visto isso, ela se adequou às normas de outras empresas que todo mundo seguia antes, né? Então ela fez com que ela se adequou a essas outras empresas e colocou a mesma cobrança que essas empresas faziam nas bombas e tudo mais, a Petrobras também começou a fazer. Então hoje a Petrobras ela negocia o preço do petróleo em dólar lá fora e isso vai refletir nas bombas. Então o que acontece? A Petrobras ela produz gasolina aqui no país, ela produz o petróleo, ela tira o petróleo, só que esse petróleo ela manda para fora para refinar esse petróleo e depois ela importa novamente. Ou ela importa um tipo de um óleo mais fino lá de fora para poder refinar aqui. A Petrobras não refina totalmente 100% aqui. Por isso que a gasolina fica cara, porque a gente negocia em dólar. Então se a gente tivesse uma refinadora aqui no Brasil... Mais. Aí não teria essa necessidade de ir pra fora. E aí seria um valor muito menor. Muito menor. Então, por exemplo, a Petrobras ela teve o pré-sal, grande descobrimento do pré-sal. A Petrobras começou a retirar o petróleo do pré-sal, só que esse petróleo, a gente pode falar que é um petróleo denso. Para ele poder virar gasolina, combustível, a gente tem que refinar. A Petrobras ela importava um tipo de um óleo mais fino, vamos dizer assim, de fora, dos Estados Unidos, por exemplo, e ela utilizava esse óleo para refinar esse petróleo aqui no país e vender interno para a população. Só que o que acontece? A gente não tem a quantidade de refinaria suficiente. Então, hoje a Petrobras, né, com esses ganhos que a Petrobras está tendo e a troca de política, ela conseguiu investir um pouco mais nas refinarias que ela tem no país e ela está aumentando, está melhorando. Só que o grande problema é esse. Por isso que a gente vê o dólar em alta, a gasolina também sobe nas bombas. Então, quando a gente fala de dólar, interfere assim, diretamente mesmo na mesa do consumidor. Então, quando a gente fala, olha, o dólar está batendo R$5, não é brincadeira. O consumidor tem que começar a falar, o dólar está batendo R$5. Então, o que a gente fala, que é bem legal a gente falar aqui, é que hoje a população ela tem que se policiar. A grande verdade é essa. Quando a gente começa a ver o cenário econômico dessa forma, a gente tem que se unir com a nossa família, né? Se unir e pegar e fazer toda aquela coisinha que a gente sempre ensina, né? Vamos fazer aqui o cálculo aqui dos gastos que a gente tem. Tem gente que joga na planilha de Excel, hoje em dia tem aplicativo de celular que faz isso, e aí ele coloca todas as contas em dia para a gente ver qual que é o nosso padrão real de vida.
entendeu? Não que a gente gastar mais do que ganha. E aí, essa combinação do padrão real de vida e guardar mais, poupar mais, gastar igual, equivalente ao que você ganha, você começa a se preparar para essas oscilações que tem no mercado. Então, hoje a gente vê muitas pessoas endividadas, como a gente tem visto nos jornais, até o desemprego também. Se a pessoa tivesse feito um pé de meia, né, que todo mundo fala, talvez ela não estaria passando por essa situação agora. Então, a melhor sacada, a maior sacada é a pessoa poder se adequar ao padrão de vida, poupar dinheiro, se preparando para a oscilação da economia, como o que está acontecendo agora na época das eleições. Sim, já se preparar, né, Márcio? E você falou sobre a questão do Bolsonaro, que é privatizar algumas estatais, inclusive a Petrobras, né? Então, você acha que privatizando a Petrobras, por exemplo, você acha que poderiam até fazer mais refinadoras aqui no Brasil e pararem com essa questão de jogar para fora e aí vir para o Brasil? Eu penso da seguinte forma, a gente tem visto várias matérias, a gente tem analisado o mercado e até por outros investidores também, que a gente sempre recebe, né, as análises deles. E o que acontece? Se o Bolsonaro ganha e privatiza uma Petrobras, por exemplo, eu sempre penso da seguinte forma, quando você é dono de uma empresa, você quer ver essa empresa crescer no máximo possível. O governo, ele é dono dono da Petrobras, vamos dizer assim. Ele talvez não faça todo o investimento que ele deveria fazer na Petrobras. Hoje, o governo ele tira mais, vamos dizer assim, do que coloca. Talvez ele fazendo essa privatização, a Petrobras, a gente vê isso de exemplo em outras privatizações. A Petrobras, ela consiga então seguir. Eu sou muito a favor o presidente da Petrobras, ele tem que ser um presidente de outro lugar, ele tem que ter uma história, ele tem que ser um economista, ele tem que ter uma história, não porque ele tem um partido político, entendeu? Que isso que acaba destruindo um pouco as imagens das estatais. Você quer complementar, Reza? Quando a gente fala de privatização, não é aquela venda desregulada, né? A grande sacada da estatal é que ela é um patrimônio nacional, tem que ser zelado por ele, sim, mas existem alguns conceitos que não coincidem com o mercado livre. Quando a gente fala de privatização, ou até, de certa forma, apoia, não é a venda integral dela para o mercado exterior. Na verdade, é só deixar que a Petrobras, ela tem, o governo pode ser assim, 49% dono dela, e a diferença, isso faz com que o governo não tenha mais ingerência sobre a Petrobras. Ela vai ser trabalhada como uma empresa privada com alta participação do governo. Mas não só isso tem que ser mudado. Por exemplo, a Petrobras hoje, ela tem um monopólio de refino. Talvez, e isso falando de candidatos, o próprio Bolsonaro já falou, talvez a privatização não seja necessária, mas apenas a quebra do monopólio da Petrobras no refino. Hoje, nenhuma empresa, seja nacional ou internacional, pode abrir uma refinaria no Brasil. Todas as refinarias são da Petrobras. É monopólio da Petrobras o refino. Só que ao longo dos anos ela não fez novas refinarias. Então ela manteve a capacidade de refino igual, aumentou a produção ou extração de petróleo, porque monetariamente compensa para ela, porque o dólar está alto, o petróleo está alto. Então compensa ela extrair e vender o petróleo bruto e não refinar, e não injetar dinheiro para aumentar o refino. Mesmo porque ela veio por anos sem dar lucro. Para você ter uma ideia, faz 3 anos que a Petrobras não paga dividendos, né? Não paga participação para os acionistas. Ela foi pagar agora uma pequena participação recente, dado o lucro que ela conseguiu oferir com venda de ativo, que estava dando prejuízo. Então ela arrecadou um dinheiro e conseguiu pagar um pouco. Ou seja, é uma mudança de paradigma que você tem que entender. Não é simplesmente vender por vender, tem que fazer um bom negócio. Vende uma parte, libera outras empresas virem, porque a concorrência, ela é boa, né? A gente vê isso com o exemplo das telefonias. Sim. Há 20 anos atrás, o telefone era estatal, a empresa que comandava era uma estatal. Verdade. Quando ela foi privatizada, o que aconteceu? Veio uma empresa, veio duas, a concorrência fez com que o acesso ao telefone se popularizasse. Agora imagina você ter 50 empresas de refino instalando refinarias. Você vai ter geração de emprego, produção de derivativos de petróleo aqui dentro, para poder atender, para poder aumentar a oferta, e isso faz com que o preço naturalmente caia. Já caia e fique também bem mais acessível, sim, né? Porque tem uma concorrência, Ou né? seja, são pequenas mudanças legais,
que quando a gente olha para o outro candidato, ele faz um autoprotecionismo do não. A Petrobras tem que ser do governo, a Petrobras tem que ter controle sobre o refino, ou seja, vai na contramão, entendeu? Do que o mercado espera de uma empresa que já chegou a ser uma das maiores empresas do mundo. É verdade, é verdade. A gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta aí com mais informações sobre essas variáveis de todos os candidatos aqui que estão na alta, né? Que é o Haddad e o candidato Jair Bolsonaro, tá bom? A gente já volta, um breve intervalo, até já já. Pensou em viajar? Pensou Antares Travel. A Antares tem o melhor custo-benefício para a sua viagem, proporcionando segurança, transparência para você, com um atendimento 24 horas pelo WhatsApp 988458372. Venha nos visitar na Rua Teixeira 352, Sala 21, em frente à Companhia Elétrica da Energisa. Venha realizar a viagem dos seus sonhos. Venha na Antares Travel. Já pensou em ter uma casa de novela? Vem pra Casas Bahia, só que tem tudo pra deixar sua casa assim, igual de novela. Não é incrível? Aproveita! Guarda-roupa Brusque, 6 portas e 2 gavetas, sai por apenas R$ 399 em até 14 vezes, sem juros no cartão Casas Bahia. Isso mesmo, um guarda-roupa Brusque por apenas R$ 399. Assim fica fácil levar um guarda-roupa novo pra casa, né? Só na Casas Bahia você pode ter uma casa de novela. Vem pra loja, acesse o site ou baixe o aplicativo. No Oishi Restaurante Japonês você encontra sushis variados, temaki, yakisoba, tempurá de legumes e muito mais. Rodízio para mulheres de segunda a sexta, de R$ 55,90 por R$ 47,90. Avenida Alfeu Grimelo 743, no Lago do Tabuão. Ligue 4032-5984. 4032-5984. Oishi Restaurante Japonês. Venha você também. Prédio Jesus Imóveis. Você está cansado das exigências impostas pelos bancos para adquirir o seu imóvel? Agora você tem uma chance real de ter a sua casa ou apartamento através de nosso plano de consórcio. Você programará sua compra parcelando 100% do valor do imóvel. É você nos melhores condomínios da cidade. Condomínio Colinas da Mantiqueira e Residencial da Ilhas do Caribe. Primeira parcela R$ 3.378 e o restante mensais em apenas R$ 1.378. Fred Jesus Imóveis, especialista em consórcio imobiliário. Nos chame no telefone ou no WhatsApp 11 94759 8017 e realize o seu sonho. No Acarajé da Bahia você encontra acarajé tradicionais, acarajé no prato, na barca, hambúrguer-jé, pizza-jé. É o sabor da Bahia em Bragança Paulista. Venha conferir. Rua Teixeira, número 33, no Lago do Tabuão. Telefone 11 96859 1125 ou 96859 1125. Atendimento das 17 às 22 horas. Acarajé da Bahia. Tradição e sabor em Bragança Paulista. Voltamos aqui 1h em ponto. Mandar um abraço novamente a todos que estão nos acompanhando, que tá muita gente comentando aqui, teve muita gente comentando aqui, a Gisele Melo Barbosa, Luiz Carlos, o Anderson Júnior, André Luiz, teve também aqui o Nardão, o Emílio, Benedito, muita gente, cara, não dá nem pra falar aqui, a Luciene, muita gente, o pessoal tá gostando de ouvir vocês aqui falando sobre isso daí, né, esse assunto aí que é realmente preocupante, a gente precisa estar antenado, né, o Emílio Neto, o Luiz Eduardo, né, Fátima do Espírito Santo, o Edson Alves, a Ângela, o Gomes de Pádua, sempre nos assistindo aí, mandar um abraço para vocês, e quem entrou agora foi o Diego. Então, pra gente retomar o assunto sobre política, economia, recentemente teve aquele fato em que o Bolsonaro levou uma facada. E aí, o que aconteceu na economia, Márcio? Então, como a gente estava falando no quadro anterior, a gente consegue, por esse evento que aconteceu com o Bolsonaro, a gente já consegue confirmar, vamos dizer assim, o mercado.
o sentimento do mercado em relação ao Jair Bolsonaro. Quando o Jair Bolsonaro levou a facada, né, aconteceu aquele incidente lá, o mercado, a Bolsa de Valores, o principal índice da Bolsa de Valores, que é o Ibov, caiu 1.000 pontos automaticamente. Então, assim que a notícia foi para o ar, a Bolsa de Valores já despencou 1.000 pontos e o dólar já começou a subir de novo, né? E outra coisa também que é bem interessante, que eu estava vendo ontem, até alguns economistas falarem, a gente acaba vendo as pesquisas, né, divulgadas na televisão, na internet e tudo mais, com a evolução do quadro do Haddad, que ele está cada vez mais, né, conseguindo aí chegar no Bolsonaro, e o Bolsonaro estagnado, a Bolsa também está vendo isso com os olhos da Bolsa, né, com o sentimento do investidor. E a gente consegue ver isso até ontem mesmo, a Bolsa fechou em baixa, hoje tentou recuperar, mas começou a cair também, a gente estava acompanhando antes do jornal, e a Bolsa estava caindo, o dólar ganhando de novo, alta de novo. Então, só pelo sentimento que o mercado está vendo, olha, o Bolsonaro está parado, o Haddad está ganhando espaço, então o mercado já começa a digerir esse sentimento, já com medo, né, da eleição. Como será a eleição que vai acontecer? Então, nós não estamos falando aqui de coisas particulares nossas. Esses rapazes aqui são especialistas nisso, eles estão falando em termos técnicos aqui do que eles veem, né, todos os dias, né, e realmente 100 pontos, Márcio, é muita coisa. 1.000 pontos. 1.000 pontos. 1.000 pontos, é muita coisa. 1.000 pontos. É muita coisa. Muita coisa. E Harrison, isso pro empreendedor é bom ou ruim? Olha, com certeza, independente de quem ganhe, o que vai vogar, principalmente, é qual é a política monetária e fiscal que o vencedor adotar, tá? Em termos práticos, a política monetária ela vai afetar como é que vai ser feita a distribuição dos juros e do crédito, e a política fiscal vai ser diretamente em questão de impostos, né? O que o empreendedor precisa? De desoneração, ele precisa de impostos baixos, para poder que ele tenha um produto barato para ser lançado, um serviço barato para ser lançado. O empreendedor, o iniciante, né, quem está começando, ele precisa de crédito. Às vezes você tem uma boa ideia, você tem o dinheiro para inicializar, sim, mas falta uma diferença. Então você vai ter que recorrer a algum canal de crédito. Se a política monetária for desfavorável para o empresário, o que é isso? E como a gente nota isso? Taxa de juros. Que é o termômetro do crédito no mercado é a taxa de juros. Se a taxa de juros aumenta, o dinheiro vai sair para o governo e não vai estar disponível para o empresariado, para a população. Então, isso é o principal termômetro. A outra questão é juros. Porque como eu falei no bloco anterior, como você tem um déficit, né, a arrecadação não consegue pagar as contas, o governo tem que criar receita. E qual é a forma mais fácil do governo criar receita? Aumentar impostos. Então a alternativa sempre, a pior alternativa é essa. Muda o nome do imposto por outro nome, troca, faz uma maquiagem, cancelei imposto A, mas lançou 2 impostos, tira um imposto grande, cria 5 impostos pequenos. Né? Então, essas pequenas manobras, quem se interessa por economia, quem se interessa por política e tal, se preocupe principalmente para entender o que esses candidatos vão fazer em termos de política monetária e política fiscal. Mas não se atenham a nada que for surreal. Existem coisas que são factíveis e coisas que não são. Uhum. Então, tem que se tomar um cuidado. Eu vou fazer uma observação aqui, que foi feita uma observação pelo futuro ministro do Bolsonaro a respeito de uma suposta criação de uma nova CPMF. Fizeram um movimento lá, a propaganda era essa, que o ministro iria fazer uma nova CPMF. Mas aí ninguém leu a reportagem inteira. No final da reportagem, ele diz o seguinte: ele vai trocar o imposto que incide sobre o valor mais alto e colocar a mesma taxa na base. Ou seja, ele está trocando o imposto de posição de modo a que não exista um efeito cascata de impostos. Que hoje a gente, contabilmente, se prova-se que não, mas no bolso a gente sente que você tem um imposto incidindo sobre outro imposto. Entendeu? Então, essa troca seria mais benéfica, então? Seria muito mais benéfica, porque como é que o imposto ele é um mal necessário. A questão é como é que ele é aplicado. Em outros países do mundo, a solução foi bem simples. Cria-se um imposto na ponta.
Por exemplo, nos Estados Unidos, você vai fazer uma compra, você tem o valor do custo e embaixo ele vem o valor do imposto. E esse é o imposto final, você não paga mais nada, né? Aqui no Brasil, não. Recentemente mudou-se a lei e você vê os impostos, mas você não vê, você não tem como não pagar aquilo. Ele já está todo embutido em cascata lá dentro do preço. Né? É diferente de você fazer uma camiseta custou R$10, ela é vendida por R$10 mais 8% de imposto, que é mais ou menos o imposto mais caro que eu já cheguei a ver nos Estados Unidos, 8%. E aqui no Brasil a gente tem uma escala de 30 a 40. Por que existe essa distância tão grande? Por causa do efeito imposto sobre imposto. E esse imposto vai ser repassado para quem? Para o produto final, para nós que somos os consumidores finais. É isso aí. E Harrison, você acha que se o Brasil, a solução para o Brasil é ter uma economia igual para os Estados Unidos, que você estou com um imposto único, você acha que essa seria a solução? Assim, é muito complexo falar quando a gente fala de política fiscal, porque o nosso país é um país muito grande e é extremamente, demandaria muito tempo para dissertar sobre. Mas assim, com certeza absoluta, nós precisamos ter uma revisão no que diz respeito a impostos, Sim. de forma que a solução não seja criar novos impostos. Na verdade, abrir mão, o governo tem que abrir mão de alguns impostos e fazer a contrapartida onde? Cortar a máquina pública. Ou seja, cargos comissionados, redução de ministérios. E eu estou falando isso da escala federal para baixo. Todos os ministérios, tanto o legislativo, o judiciário, tem que enxugar, eles têm que ser mais barato. Hoje, mais de 40% do PIB vai para manter a máquina pública funcionando. Nossa. E a gente fala que, ou seja, o que é manter a máquina pública rodando? É pagar salário, é pagar benefício. Ou seja, você está pagando benefício para 1%, 2% da população de um país de mais de 200 milhões de habitantes. E aí você vê 3% para a educação, chorado 4,5% para a educação, 8% para a saúde, que é caro manter a saúde funcionando. Então você vê que é muito discrepante a distância. Se a gente for ver, nos últimos anos, a Previdência, fala-se que não existe um arrombo previdenciário. Existe. A maior prova disso está lá no site do Tesouro Nacional, todo mundo pode ir lá e acessar. Existe um gráfico que mostra a evolução da dívida. A dívida nossa cresce na casa dos 100 bilhões. Para quê? Porque esses títulos são emitidos para se levantar esse valor para pagar a Previdência. Então, não tem como se dizer que não existe um arrombo na Previdência. Ou seja, os impostos são pegos, paga-se o que dá, gasta-se, paga-se o que dá, aí sobra 100 bilhões por ano. Para quem? Para a Previdência. Nossa, então se diminuísse esses 40% que são gastos com eles, sobraria demais. Sobraria muito gente. dinheiro. O Brasil é um país rico, riquíssimo. Sim, Sim, com certeza. O Brasil é um país rico mesmo. O setor de commodities que a gente tem assim, eu acredito que é muito difícil um país pegar toda a parte de commodity que o nosso país tem. O nosso país é um país riquíssimo. A gente só é mal administrado, mas ele é riquíssimo, é um país ótimo para se viver, se fosse bem administrado. Infelizmente, o Brasil não é um país bem administrado, a gente vê isso ao longo de muitos anos, né? Infelizmente mesmo. Como o Márcio acabou de falar, é um país rico que falta só uma bela administração, porque nós temos fartura em minérios, né? E dentre outras coisas, né? Tudo. O Brasil tem grandes cientistas e dentre outras coisas ainda, né? Que tem tudo para crescer, só falta parar com essa corrupção, esses privilégios a funcionários públicos, né? E para a gente finalizar já, vocês teriam algum recado para deixar para o pessoal aí em relação a isso que nós falamos hoje? Olha, eu acho que o principal recado que a gente pode deixar aqui é, falando de política, aproveitando o ensejo, não sei se na semana que vem serei eu que vou estar falando, mas eu acho que assim, em momentos de eleição, eleitoral, o brasileiro vira político, né? Fala de política, trata de política, né? Mas eu acho que o principal, a gente fala muito de política que é longe da gente, política do presidente, do governador, e a gente não participa da política de casa. Qual é? É o prefeito, é o vereador, ir lá na Câmara dos Vereadores, ver o que está acontecendo, não ser pego, né? Eu sou de Atibaia e a gente foi pego com alterações legislativas relacionadas ao IPTU, que gerou um transtorno, um grave problema. Por quê? E inclusive eu. Por quê? Porque eu não fui lá na Câmara dos Deputados, não me informei com o meu vereador que eu votei.
do que estava acontecendo. Aí você chega com o IPTU 3 vezes o valor do ano passado. Isso é o quê? Você não dar atenção para a sua política de quintal, política de casa. Você tem que lidar. Então, acho que assim, o maior recado que eu posso deixar hoje é tem que estudar o candidato para governador, para presidente, sim, mas isso vai acabar em outubro, mas a política continua na sua cidade. Sim. Então, se interajam, né? Façam política diariamente. Continuem falando de política. Né? Não deixem de falar. Continuem se inteirando sobre. Pesquise, né, mais sobre o candidato, Isso. né, ver as propostas. Participe mesmo. Sim, realmente. Liga. Depois que elegeu, você vai eleger um senador. Você vai eleger um deputado federal, um deputado estadual. Se você me perguntar quem foi meu deputado federal, eu não lembro. E é uma vergonha eu tratar de política hoje e precisava falar com o meu deputado federal. Não, mas nem eu lembro. Então, mas ele ia ser o candidato. Sim. A gente devia saber, no mínimo, essa parte. para acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa, para você ter parâmetro. Hoje a gente não tem parâmetro. Porque a gente não acompanhou a trajetória de fulano, de A, de B e de C. A gente compra o que a mídia vende. Sim. Esse foi bom, aquele foi ruim. Olha, esse aqui foi muito bom, esse foi muito ruim. E às vezes não é por aí. Não fazendo lobby exclusivo de Bolsonaro ou de Haddad, mas se a gente tivesse realmente, se as pessoas realmente tivessem visto a trajetória individual de cada um ao longo da política, e quando eu falo política é emissões de leis, aprovação de lei, votando contra o que não tinha que ser votado, apoiando o que devia ser apoiado, isso as pessoas teriam uma mente um pouco mais aberta para a tomada de decisão sobre candidato um ou candidato outro. Sim, com certeza. E Márcio, quais seriam suas considerações finais a respeito disso, assim como o Harrison? Como o Harrison já falou tudo de política, né? Eu acho que seria interessante para a família, para a dona de casa, para o trabalhador do dia a dia, não ser pego de calça curta, entendeu? Eu acho que esse é o meu principal, minha principal dica, meu principal conselho. Então, faça o seu dever de casa. Não dependa exclusivamente de quem vai ganhar e tudo mais. Eu sei que isso vai interferir na nossa economia, no nosso bolso e tudo mais. Mas não seja pego de surpresa. Faça a lição de casa, entendeu? Não parcele tudo no cartão de crédito, não gaste mais do que ganha, entendeu? Fazendo essa lição de casa, construindo patrimônio, desenvolvendo ali, você não é pego de surpresa. Se você perde um emprego, eu sei que é triste, mas você vai ter dinheiro para se manter por um tempo, vai poder procurar um outro emprego com mais segurança, mais tranquilo, vamos dizer assim, saber que tem dinheiro para pagar suas contas. Então tudo isso é muito importante hoje. Eu sei que é uma coisa que a gente aprende lá na escola, mas eu sei também que muitas pessoas não fazem isso. Exemplo vivo disso é a emissão de cartão de crédito, que bateu mais um recorde esse ano, né? Uau. Então, é isso que eu falo para as pessoas. Façam a lição de casa, não gastem mais do que ganham. Tá? Então faça esse dever de casa, que eu tenho certeza absoluta que eles não vão perder dinheiro, eles vão adorar fazer isso, né? Tá? É fundamental. E vocês querem mandar um abraço para alguém? Eu queria mandar um abraço aí, aproveitando para os nossos alunos lá da geração, o pessoal que acompanha a gente, os parceiros que a gente tem construído aí ao longo do tempo. Então a gente fica cada vez mais feliz, né? A gente tem uma surpresa todos os dias. Eu sempre falo que é coisa de Deus mesmo, as pessoas que a gente conseguiu encontrar no nosso caminho foram pessoas assim, foram ajudando a gente a escalar, entendeu? Até aquela pessoa que bateu nas nossas costas falou, não, vai que você vai conseguir, é tranquilo, vocês são bons. Então essas pessoas fizeram a geração se tornar o que é hoje. Então isso pra gente foi muito importante. Então eu quero mandar um abração para essas pessoas. Perfeito. E Harrison? Opa, também o Márcio mandou, acho que os nossos alunos aí, os nossos familiares que sempre nos apoiaram, eu acho que essa parceria, ela é duradoura e a gente, é o que nos motiva a estar todos os dias acordando cedo, estudando sobre mercado, estudando sobre política, né? Então é isso que a gente, que eu quero muito agradecer eles. E também fazer até um adendo aqui, mano, por favor. Se as pessoas tiverem dúvidas, tiverem algum questionamento, algo do seu dia a dia que elas gostariam de perguntar, manda para você. Sim. E a gente prepara alguma coisa para o seu ouvinte especial. Sim, isso aí. Como eles vão estar aqui sempre, toda semana vão estar aqui, ou o Harrison, o Márcio, então pode mandar perguntas. Às vezes tem alguma dúvida em relação a como economizar no dia a dia, esse tipo de coisa, eles são especialistas nisso, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Amanhã tem o Ted Fagundes, amanhã vem também com algum
candidato a deputado estadual ou federal aqui, que nós estamos a semana inteira, até dia 4, entrevistando eles, tá bom? Então, ó, daqui a pouco vem o Sidney Guedes aqui, tá? Então fica ligadinho aí, que amanhã vem Ted, eu e muito mais, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, até amanhã. Até, muito obrigado. E aí?